Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. 8h30 da noite, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET. Nosso site, gentequefala.com.br. Nossa página, Facebook/Programa Gente que Fala, o Twitter, Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone à sua disposição, 50526622, telefone aqui em São Paulo. Conosco hoje, advogado Hermano Leitão. Prazer tê-lo aqui, Hermano. Prazer todo meu, boa tarde a todos, prazer. Eu tenho um currículo enorme teu aqui, mas como você se identifica? Eu disse advogado, mas é autor, diretor, roteirista, produtor cultural? Bom, o que tem em comum? Escritor, pronto. Abrevia? Abrevia, então, quando anuncia Hermano Leitão, o escritor. Tá ótimo. É isso? Isso mesmo. Também conosco, administrador de empresas Irajá Lima. Prazer tê-lo aqui, Irajá. Prazer é todo meu. Vamos estar batendo um papo gostoso hoje. Você é diretor da ID? Da ID Marketing Eventos. ID Marketing Eventos. Isso. É isso. Você pronunciou corretamente. Eu pronunciei corretamente. De vez em quando Nós pronunciamos uns corretamente. deslizes e aí eu... Não, nós pronunciamos corretamente. Professor Carlos Gontoff. Prazer tê-lo aqui, professor. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Da mesma forma, professor, que eu conversei com o Hermano, professor Carlos Gontoff. Como é que é professor mesmo? Porque é professor de inglês, blogueiro, editor, ator, diretor de teatro. Como é que você se identifica? Tudo que eu faço é voltado ao ensino de inglês. Então, assim, eu sou diretor de teatro, eu sou escritor, mas a coisa principal é ser professor de inglês. Professor. Professor Carlos Gontoff. E ainda conosco, ator, o outro também, Peri Lima. Prazer tê-lo aqui, Peri. Muito prazer, prazer é meu, boa tarde a todos. Eu sou escritor também, dramaturgo, mas de formação eu sou ator mesmo. A dramaturgia veio depois. Sim, a paixão é como também ator. Tem aqui, também tem aqui, né? Ator, diretor, isso, roteirista, dramaturgo, companhia de teatro, mas por quê? Todas essas profissões estão dentro dessa companhia de teatro. Olha, deixa eu, lamentavelmente, iniciar o programa de hoje com uma triste notícia, o triste registro do falecimento da crítica teatral Bárbara Eliodora, aos 91 anos, no Rio. A crítica morreu na manhã desta sexta-feira no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio, onde estava internada desde março. Crítica de teatro com 91 anos, nascida em 29 de agosto de 1923, filha de uma poetisa, Ana Amélia Carneiro de Mendonça, e do historiador Marcos Carneiro de Mendonça. A crítica teatral e tradutora Bárbara Eliodora se transformou em uma das maiores conhecedoras da obra de William Shakespeare no Brasil. Paixão pelo escritor inglês começou na infância, aos 12 anos, após ganhar da mãe o primeiro volume das obras completas do dramaturgo. Ela costumava dizer que Shakespeare foi um grande e bom amigo ao longo dos anos. Bárbara Eliodoro deixa 3 filhas de 2 casamentos e 4 netos. Como o programa de hoje envolve pessoas ligadas ao teatro, o Hermano, o Peri, o Irajá, o Hermano teve recentemente um contato direto com Eliodoro, é isso, Hermano? Primeiro eu quero lamentar, estou consternado com a notícia, porque a Bárbara é uma referência para a cultura, em especial para o teatro, e nos 450 anos de aniversário do Shakespeare, a gente teve a oportunidade de fazer textos para justificar por que o Shakespeare era tão atual ainda nos dias de hoje. E nessa oportunidade ela nos presenteou com um texto fantástico, que a gente também participou com alguma contribuição, mas realmente eu realmente estou tocado e sei que o Brasil inteiro tem essa perda para o teatro também. Ok. Hermano, você está estreando uma nova
como é que eu digo assim, uma nova temporada, uma temporada diferenciada, não é isso? Exatamente. Nós estamos com um projeto bastante diferente para o teatro, que é, acho que uma volta ao ciclo, porque o teatro nos últimos séculos tem nos dado bastante referências para o nosso cotidiano. E agora a gente procura levar para o teatro uma realimentação com esse projeto, porque a Questão de Direito, que estreou na terça-feira lá no Teatro Bibi Ferreira, trata de casos da justiça em que a gente dramatiza alguns acontecimentos com base em fatos reais. Por exemplo, agora nós tivemos Os Infiéis, que trata da mudança de partido de um vereador para o outro, e aí a gente, com interação do público, a gente discute a fidelidade partidária, tão em voga hoje em dia, não é? Você se refere, portanto, à fidelidade partidária, que a gente não sabe bem como existe hoje em dia. É isso que trata a peça? É verdade, a gente não sabe como situar essa fidelidade partidária hoje em termos dessa bagunça política que a gente está vivendo. Irmão, quem você usa como inspiração? O Chalita ou a Marta? Olha, a Marta é mais atual. Mais atual. É porque quando o transfuga, o infiel, tenta justificar a saída do partido, ele meio que inventa um barraco com o presidente do partido, e aí diz que o partido já não corresponde mais às expectativas, aos anseios e aos princípios, mas é tudo invenção, é tudo uma lorota. O interessante nesse trabalho é que os textos são diferentes. Toda semana o teu projeto apresenta textos novos toda semana, ou seja, situações novas todas as semanas, é isso? Exatamente. O princípio do projeto é trazer a cada semana um caso que se passou na justiça, um caso real, que a gente dramatiza. Nesse primeiro, como eu falei, foram Os Infiéis. A gente tem também casos como É o Amor, que é um casal gay que pede na justiça que um dos companheiros use o mesmo nome do outro. Tem também caso de indenização por danos morais, tem utilização de imagem devida, principalmente, fala bem de perto para nós atores, que geralmente a gente sofre alguns abusos no uso da nossa imagem. Mas, enfim, são casos diversificados. A princípio, a gente tem 10 já programado, mas a expectativa é que a gente leve... 10 é um por semana? Era para ser um por semana, mas como Os Infiéis ficou tão bacana e houve assim já uma demanda para que a gente repetisse, a gente vai fazer uma alteração no projeto para passar um texto 2 vezes. O Peri e o Irajá são também da área de teatro, desta produção que você participa. E agora me chama a atenção, você estreou terça-feira, teu trabalho estreou terça-feira. Isso. Mas eu não vi nenhuma divulgação. A primeira vez que eu estou tomando contato é hoje. Olha, incrível. A gente fez uma divulgação muito básica. Contamos com o apoio da nossa assessoria de imprensa para fazer a divulgação. Mas o Facebook foi a plataforma que a gente usou e, por incrível que pareça, funcionou muito. E terça-feira, como a gente vai incrementar, e aqui agradeço essa oportunidade de estar divulgando também o espetáculo, a gente acredita que vai ser uma loucura. Ferreira. É no Teatro Bibi Ferreira, às terças-feiras, às 20 horas. Eu não estou fazendo nenhuma crítica, eu estou falando da dificuldade que vocês têm para divulgar qualquer evento que vocês realizem. É isso que eu estou chamando a atenção. Sim. Acho que o Peri e o Irajá vivem desse problema. Ele estava falando agora do Facebook, né? O Facebook é a nossa maior ferramenta de divulgação também. É muito difícil esse acesso, essa oportunidade que você está dando até é muito difícil. E a gente também usa o Facebook muito, e o boca a boca, né? Eu acho que é a divulgação primordial hoje em dia. Então, a gente coloca no Facebook e as pessoas vão compartilhando no próprio Facebook, e isso no boca a boca vai aumentando.
e o público gera daí, né? Eu acho que eu sei o que ele passa, a gente sabe o que ele passa. É muito difícil, mas eu achei muito legal a ideia do Hermano. Você atua também nesse espetáculo? Pois é, eu não iria atuar, mas acabei entrando de gaiato no navio e estou fazendo um personagem bem rápido, mas que, você sabe, papel não tem tamanho, né? Sim. E eu aproveitei a oportunidade para brincar mesmo um pouquinho com essa oportunidade e eu acho que valeu a pena. Já? O que é bacana nessa questão, voltando um pouco do Facebook, é que a gente tem a resposta mais rápida, né? Do que o público está achando, se está gostando, se não está gostando. E o que eu gostei bastante do espetáculo do Hermano é porque o tribunal já é um grande teatro, né? Então, ele conseguir levar essa estrutura para o palco e que seja interessante, que o público participe, que acho que isso é o mais importante, torna tudo muito mais viável, né? A questão do público participar, depois os atores voltam participando. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que é? Você escreveu a peça? E aí você chega lá e fala, eu também quero um papel aí ou não? É o dono da bola, né? É mais ou menos assim, mas... Não é verdade, eu só estou querendo saber como é que o autor chega. Não, assim, porque o Peri é autor também. Cada veículo tem a sua especificidade. Eu, como escrevo, atuo e dirijo, eu tento não atuar todas as vezes, mas tem sido meio impraticável. Quantos textos você já escreveu? 15 fora esse projeto. 15 mais 10? Exatamente, uns 25. Porque você tem que escrever 10. Exatamente. Né? Nessa temporada agora são 10. Exato. Mas a questão do elenco, a Fox, por exemplo, quando eu escrevi um projeto para eles perguntaram qual o elenco sugerido. E eu achei muito engraçado, porque o autor tem essa prerrogativa de indicar os atores por causa do perfil. Mas, como o Peri e eu temos companhia de teatro, a gente meio que já escreve pensando nas pessoas. Né? Isso é comum, né, Peri? É, muito comum. Lá na companhia também, que a gente vai falar daqui a pouco, um pouco mais disso, hoje nós estamos com cerca de 15 a 20 atores. Então, quando eu estou escrevendo, eu já imagino o personagem para cada um deles, assim. Isso é muito natural. Né? Por exemplo, o próximo texto é Je suis Charlie, que é um caso real de um jornal que publicou uma charge e a pessoa que estava na charge se sentiu ofendida e tudo mais. E a gente vai levar a questão da liberdade de expressão e o limite da imprensa. Então, eu estou na expectativa muito grande de saber qual que é a opinião do público, porque o público interage com a gente, ele participa lá, vê o julgamento. Participa de que forma? No final, tem o questionamento se o julgamento, se o juiz aplicou a lei de forma compatível com os valores atuais da sociedade ou não. E nesse caso especificamente, a gente tem uma controvérsia bem interessante por causa da liberdade de expressão. E só para ilustrar um pouquinho, a Charge é uma jornalista concorrente do outro jornal que publicou a Charge, e nela ela está toda espancada, numa maca, sendo atendida pelo médico, e ela fala, ai, doutor, meu marido foi preso, eu tenho que devolver dinheiro para os cofres públicos, e meu candidato é ficha suja, tem jeito? Tem jeito. Professor Carlos Gontoff, como é a experiência de ensinar inglês através do teatro? Você escreve textos em inglês? Eu escrevo textos, eu trabalho também na sala de aula. Na sala de aula de inglês, tudo é muito falso, né? Você dá um diálogo para o aluno lendo ali. Não, repete, por favor. Na sala de aula de inglês é muito falso. Então você dá um livro para o aluno e fala assim, você pratica esse diálogo. Aí o aluno fala assim, hello, my name is Carlos. What's your name? O outro fala, my name is Uncle Pé. Nice to meet you. É uma coisa totalmente artificial. Então, o que eu faço para os alunos? Eu digo, não, você vai conversar, você levanta, você olha no olho dele, você levanta a mão. Então, o pessoal fala, nossa, você está fazendo teatro. Eu falo, para mim não é teatro, isso é uma coisa natural. Mas, às vezes, o aluno não se dá conta de que ele tem que fazer, que na sala de aula,
é um ensaio para a vida real. Você vai treinar para o dia que você viajar, você não vai falar chegar nos Estados Unidos e falar Hello, my name is Carlos. Você tem que falar natural. O gesto ajuda, então o aluno fica parado assim na aula. Então eu faço ele levantar e se mexer. Então isso é um trabalho que eu faço especificamente na sala de aula. E eu faço um trabalho fora da sala de aula, no palco. Então eu monto peças em inglês. Então o aluno está estudando as roupas em inglês. Então eu faço uma situação numa loja, como é que você compra, aí você pratica, ensaia. Porque na sala de aula você manda o aluno repetir 2 vezes o mesmo texto. Ele fala, ai, que chato ficar repetindo. Mas no ensaio você repete. Chega uma hora que ele vai falar aquilo naturalmente. E a palavra... Carlos, me tira uma dúvida. Eu gosto de falar inglês, mas quando eu falo inglês, eu meio que imagino que eu sou outra pessoa. Exatamente. Isso é esquizofrenia ou Não, isso é legal. Inclusive no meu livro 101 Dicas para Aprender Inglês com Sucesso, eu falo isso. Imagine que você seja outra pessoa. Às vezes a pessoa fala, eu sou muito tímido e eu tenho vergonha de falar. Eu falo, quando você estiver falando inglês, imagina que você é uma pessoa diferente, que você não é tímido. E você chega lá e fala. Porque eu, na verdade, Carlos, eu sou tímido. Mas o meu trabalho como ator e tudo me deu essa ferramenta de fingir que eu não sou tímido. Então eu vou dar entrevista, eu falo, a pessoa fala assim, você não é tímido. Eu finjo que não sou tímido. O personagem que ele criou não é tímido. Eu criei um personagem. Quando eu estou dando uma entrevista, eu sou o Carlos Gontova, autor. Então eu sou um personagem de mim mesmo. Se eu vou numa festa onde eu não conheço ninguém, antes de começar a entrevista, a gente estava lá fora, eu fiquei quietinho, sentado. Assim. Eu não sei assim, me apresentar e começar a falar. Eu vou numa festa, eu não falo com ninguém. Mas quando eu vou dar uma palestra para 1000 pessoas, eu sou o palestrante, então eu visto um personagem. E no inglês também, você cria um personagem e vai falando, isso aí ajuda. Não, eu adorei. Esse projeto, eu estava vendo ele falando aqui, da sala de aula, né, que acaba virando um ensaio aberto. Isso é incrível, porque a criança também, adultos também, você dá aula. Isso. Ele acaba memorizando também muito mais fácil. Assim como a gente no teatro pega o texto e tem que passar várias vezes, a gente fala que vai bater o texto várias vezes. E lá também, na companhia, a gente acaba... Não tem essa primeira leitura, vamos fazer a primeira leitura. Não, já vamos fazer em pé, já vamos fazer interpretando. Já veste o personagem. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que ele faz também. E você decora muito mais fácil. Me esclareça. Não só você decora, você... Me esclareça, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê é a pergunta que toda criança faz, né? Companhia de teatro, mas por quê? É a pergunta que toda criança faz. Mas por quê? Mas por que azul? Mas por que isso? Mas por que o céu é assim? Então, a gente ficou... a nossa companhia é especializada no público infantil. Então, a gente queria um nome bem forte para o público infantil. Então, a gente acabou criando essa pergunta. Então, o nosso nome é uma interrogação. Companhia de teatro, mas por quê? São 150 textos, é isso? Isso. Mais de 150 textos. A gente acabou que perdendo um pouco as contas, porque a ideia do projeto que a gente desenvolve é escrever uma peça por semana, escrever, produzir, ensaiar e apresentar um texto semanal. E isso começou lá atrás, há uns 6 anos atrás, foi isso? 5, 6 anos atrás? 7 anos. Onde um shopping tinha... O projeto do shopping era uma peça por semana, mas companhias diferentes semanalmente. Então, todo domingo ia uma companhia e apresentava um texto. E quando a gente teve essa ideia de falar para eles, vocês não querem deixar na nossa mão e a gente apresenta uma vez por semana textos diferentes. E aí, quando a gente foi ver, a gente tinha um projeto na mão, que depois... foi vendido para outros shoppings e a gente já apresentou em mais de 20 shoppings, eu acho que na cidade de São Paulo. Todos estes textos que eu citei aqui, 150 textos, são teus? São meus. Tem um outro ator que também é dramaturgo na companhia, o Marcelo Camilo. Ele tem cerca de 5, 6 textos, o resto são todos meus. Você é o empresário da história? Eu digo que eu ando junto, né? Eu entrei no barco e ando junto. Porque você é administrador de empresas. Os artistas têm uma dificuldade muito grande, se eu posso falar por todos aqui, tem uma dificuldade muito grande de se vender. Se não tiver alguém que faça essa parte empresarial, é muito difícil. Ele chegar no shopping lá com o projeto dele, eu sou autor, ator, né, e tenho esse projeto aqui. Se não houver alguém, lá nos Estados Unidos é o agente, se não houver o agente, né, a gente fica parado. A grande questão quando nós começamos a trabalhar junto era justamente essa. Porque é uma equipe muito boa,
né? Que trabalha muito bem, só que eles não conseguiam se vender. Isso que eu achei gozado, né? Porque é toda essa ensinação. Eles deveriam aplicar o papel de vendedor O personagem de vendedor, né? Mas eu também acho... Genial. Mas eu texto pra... Pois é. Mas eu também acho que cada Não é um texto de advogado, é um texto de vendedor. Com certeza. Mas acho que cada um trabalhando na sua linha fica um projeto muito mais forte. Que é aí que eu acho que a união da ID com a companhia Mas Por Quê deu certo. Porque eu trouxe para dentro de uma companhia de teatro, um grupo que foi formado por amigos, a estrutura corporativa, né? Estrutura corporativa de tudo, de financeiro, de divulgação, que é isso que eles não tinham. Toda a parte administrativa, né? A gente não tinha nenhuma parte. Era um grupo de teatro onde, né, todos dividiam funções e todo mundo fazia tudo. E acabava fazendo tudo meia boca, né? E ele acabou administrando tudo isso, tomando a frente disso. Além de ser o vendedor, é toda a parte administrativa, empresarial da companhia, que não tem, os artistas não têm isso. É que o diretor, na verdade, ele meio que assume, né, Peri, essa função empresarial torta. Porque aí tem tanto detalhe para cuidar numa produção artística, né? Cenário, iluminação, figurino, os ensaios, elenco. É tanta tarefa que eu acredito, Irajá, que realmente a companhia de vocês tem tudo para azeitar isso de uma forma mais tranquila, coisa que a gente ainda tem dificuldade por conta de tanta tarefa. Tem um detalhe, você, nesse seu projeto que começou terça-feira, onde é que é? No Teatro Bibi Ferreira. Teatro Bibi Ferreira, você iniciou um projeto terça-feira e a tua proposta inicial, 10 espetáculos com 10 textos diferentes. Tá certo? Certo, mas Não, é o projeto sim, o projeto inicial é esse mesmo. 10 espetáculos diferentes, não é? Em cima de situações de julgamento, vamos simplificar a história. Certo. Agora, o Peri, você tem uma maratona aqui. Eu estou vendo aqui que é uma maratona. É uma maratona. A sua apresentação dele é terça-feira. Vocês... A gente está de domingo, a gente está atualmente... Final de semana. Final de semana. Atualmente a gente está em 3 shoppings, né? Estamos no Gran Plaza, que é em Santo André. A gente está no Iguatemi Alphaville e a gente está no Tietê Plaza Shopping. Então, todo domingo, um espetáculo diferente em cada um desses shoppings. E a partir de maio a gente vai estar no Teatro Juca Chaves também, com esse projeto também. Cada final de semana um espetáculo diferente. A ideia é segurar o público, né? Eles voltam domingo que vem porque eles sabem que vai ter uma história nova. Mas por quê? Mas por quê? Porque vai ter uma história nova. E é gozado que é assim, porque a companhia, quando começou, teve a ideia desse projeto, já é muita coisa, né? Eles já têm muita coisa para pensar. Imagina que uma semana, praticamente, a gente tem que produzir, ensaiar, fazer toda a estrutura do espetáculo. Não vai sobrar tempo para vender, né? Eu tô pensando exatamente isso. O professor Gontoff, ele prepara a aula dele, mas ele tem uma dinâmica de aula e isso ele pode fazer dentro do livro, né? Você tem um livro ali. Claro, tem um roteiro. Né? Você tem um roteiro. O teu roteiro é o mesmo sempre. Tá certo? Dependendo da turma que eu estou dando, sim. Mas para aquela turma é aquele roteiro. Sim, nós estamos só com o público, no teu caso. Agora, no caso deles, né, são roteiros diferentes toda semana. Então, não basta o que você... como é que eu posso colocar? O que você treinou para uma aula, o que você planejou para uma aula e treinou para apresentar esta aula, não muda no ano que vem. Né? Mas eles mudam toda semana. Então... É muito trabalho. Eu estou querendo entender a dinâmica disso tudo aqui. Um texto toda semana, porque o Hermano escreve um texto toda semana de um julgamento. O Peri escreve um texto toda semana de histórias infantis, situações Quando eu infantis. faço outro projeto, que é peças de teatro fora da sala de aula, que aí eu pego crianças de toda a escola, de idades diferentes. Então tem crianças bem pequenininhas que falam bem pouco inglês e crianças mais adiantadas que falam inglês. Eu agora dei uma parada com esse tema, mas eu fazia 2 peças por semestre. E eu tinha que escrever o texto para todas essas crianças. Então quando eu passava nas salas de aula da escola, eu dizia, olha, semana que vem começa o ensaio. Quem quer participar? Apareciam 50 crianças. E você dirigia? Eu dirigia e escrevia. Tinha anos que assim apareciam
30 crianças de 6 anos e 2 de 12 anos. Então eu tinha que escrever um texto com muitas falas simples para as crianças pequenas e falas mais difíceis, porque as falas eram de acordo com o nível de inglês deles. Tinha ano que tinha muita criança que falava muito inglês, então eu tinha que estar sempre escrevendo, mudando. A criança não conseguia falar aquilo de, não, vou simplificar essa fala. Você já experimentou musical com eles? Eu fiz muitos musicais da Broadway. Eu simplificava os textos. Eu fiz Hair, eu fiz Fame, eu fiz Oliver, aquele musical dos órfãos. Só que eu tinha um elenco de muitas meninas e 2 meninos. Eu troquei por Olivia. Então era tudo Olivia. E como as músicas eu usava o playback original da peça. Como eu era um menininho de 8 anos, a voz podia ser tanto de menino quanto de menina. Então não fazia diferença. Genial, mas eu tinha que simplificar os textos. Então, eu não trabalhava, eu ia reescrevendo durante os ensaios. Né? Bacana. Irmão, Simone, do Rio de Janeiro. Qual será o legado, a falta que Bárbara Heliodora fará ao teatro no Brasil? Simone, do Rio de Janeiro. Olha, Simone, todo teatro vai ter uma perda absurda, porque a Bárbara, com as críticas, ela tinha uma função didática para a gente, principalmente para quem lida com texto de Shakespeare. Eu, particularmente, tinha maior interesse em saber das opiniões da Bárbara sobre as montagens de Shakespeare no Brasil. Então a gente vai perder essa referência do olhar crítico da Bárbara Heliodora. Daqui para frente eu não sei, porque é uma lacuna que não sei como vai ser preenchida no Brasil. Tem outros? Tem. Eu sei que ela está num patamar lá. Sim. Mas como é que a classe... Então, o jornal O Globo, nos 450 anos de Shakespeare, do aniversário de Shakespeare, trouxe uma lista que eu fui agraciado nela, de especialistas em Shakespeare. Então, somos muito poucos, e eu sou um especialista iniciante em Shakespeare. Mas, se quiserem ver, está lá, registrado no Globo, a Bárbara encabeçando esses especialistas, mas a gente... É uma lista muito reduzida. Muito reduzida. Se eu não me engano, a gente estava no máximo em 8. Peri, acho que a pergunta é do Jairo Costa do Ipiranga, mas acho que é mais para o Hermano do que para você. Os teus espetáculos são de manhã. Não, domingo. A gente tem no Gran Plaza 12h30, né? Mas domingo. Todos domingo. Porque o Jairo Costa do Ipiranga, como é a classe teatral enfrentar a novela da Globo à noite? Pois é. Aí é com o Hermano. Terça-feira, às 8, é um desafio. E esse projeto tem a escapatória de ser dirigido a um público que tem muito interesse em estar em contato com a linguagem do direito, de aprender o que é sustentação oral, o que é defesa, como propor uma ação. E a gente até explica no menu que tem casos sobre danos morais e tal. Então, assim, para quem tem interesse em aprender de uma forma divertida e participar dessa atualidade das leis, a gente meio que escapa dessa preferência nacional da novela. É bom sair um pouquinho de casa, né? Deixar a televisão um pouco, ir para o teatro. Que às vezes a cultura, qualquer coisa, acaba atrapalhando, né? Sim. Uma chuva, a novela, que não deveria ser dessa forma. Em casa não tem problema. A gente não concorre com a novela, concorre com o Faustão, né? Com o futebol. Agora nós vamos concorrer até com o Palmeiras vai jogar 11h30 aí, né? É o nosso horário. Nosso horário também. Professor Carlos Gontoff. Beto Caldas. O inglês falado na África do Sul e na Nova Zelândia são entendidos por alunos de inglês? Olha, os ingleses de vários países são muito diferentes. É como você pegar um brasileiro e um português de Portugal. Às vezes você não entende o que ele está falando. Então, assim, eu que sou professor de inglês, falo inglês fluentemente, fui para a Austrália, Nova Zelândia. No começo não entendia nada, mas aí vai passando uns dias, o ouvido vai sintonizando. Eles não me entendiam. Eles entendem mais, eu acho, um pouco, eles estão acostumados com o estrangeiro, né? Mas eu não entendia. Então, hoje em dia, a tendência nas escolas de inglês, nos cursos de inglês, quando você faz aqueles exercícios de ouvir um diálogo, é você ouvir gente falando de vários
várias nacionalidades para você ir acostumando o ouvido. Não só isso, inclusive gente que não é nativa. Você ouvir um japonês falando inglês, que fala tudo errado, né? Fala aquela pronúncia horrorosa, você tem que saber entender, porque se você vai viajar para um congresso, uma coisa, coisa comercial, e vai falar com um japonês falando inglês, você tem que entender ele também. Não todo mundo vai falar com você aquele inglês perfeito da rainha da Inglaterra. Né? Então, Tá você certo. tem que... Isso aí é treino. Você assiste filmes gravados na Nova Zelândia, você assiste filmes australianos, ingleses, e vai treinando Mas, a professor, compreensão. mesmo em San Diego, lá nos Estados Unidos, é absolutamente difícil entender o difícil, inglês você vai, deles. Você vai para o Texas, para Nova York, que exato. são duas coisas completamente diferentes. É como você pegar um gaúcho e um nordestino falando. Às vezes não se entendem. Aqui, olha só, nós dois. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET. Retornaremos em instantes. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos. Não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.
Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, 11h30 da noite. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 8 de abril, o texto base do projeto de lei 4.330/04, que regulamenta os contratos de terceirização no setor privado e para empresas públicas de economia mista, suas subsidiárias e controladas na União, nos estados, no Distrito Federal, nos municípios. Foram 324 votos a favor do texto, 137 contra e 2 abstenções. Um acordo de procedimentos entre os partidos deixou a votação dos destaques para a próxima terça-feira, dia 14, quando pontos polêmicos deverão ser decididos em votações separadas. O texto não usa os termos atividade fim ou atividade meio, permitindo a terceirização de todos os setores de uma empresa. Os opositores do projeto argumentam que isso provocará a precarização dos direitos trabalhistas e dos salários. Esse deve ser um dos pontos debatidos por meio de destaques na próxima semana. A pedido do Ministério da Fazenda, o relator incluiu no texto a obrigação da empresa contratante fazer o recolhimento antecipado de parte dos tributos devidos pela contratada. Deverão ser recolhidos 1,5% do imposto de renda na fonte ou a alíquota menor prevista na legislação tributária, 1% da contribuição social sobre o lucro líquido, 0,65% do PIS/PASEP e 3% da COFINS. Conosco hoje, nesta edição de Gente que Fala, o advogado Hermano Leitão, o professor Carlos Gontoff, o ator Peri Lima, o administrador de empresas Irajá Lima. Professor Gontoff, eu tenho... Quantos livros o senhor já escreveu, professor? Eu tenho esses 4 livros. 4 títulos aqui. São 4 títulos. E eu tenho também um livro que eu escrevi agora recentemente, que é para uma escola de inglês, que é um livro que não vende em livrarias, é só para os alunos dessa escola. Aprenda inglês cantando e aprenda a cantar em inglês. Eu encontro nas livrarias? Todos eles estão em qualquer livraria, nas livrarias principais. Pode comprar pela internet. Para eu não cometer gafe. Esse aqui que é o meu primeiro livro, que é o livro de teatro mesmo, que chama The Classroom is a Stage, que significa a sala de aula é um palco. Sim. Então, esse livro contém 40 peças de teatro curtas para aprender inglês, né? Então, nesse livro? São 40 peças de teatro curta. Cada peça, então, no final do livro, tem uma tabelinha assim. Essa peça é para alunos iniciantes, essa peça é para alunos avançados. Qual o vocabulário, a gramática. Irmão, repete o título para mim, do professor Carlos Gontoff. Eu ouvi legal. The Classroom is a Stage. Isso. A única diferença é que o the, né, a gente coloca a linguinha para fora e faz assim. The Classroom. E esse livro, o bacana desse livro é que são 40 peças. Na verdade, a ideia é inspirar os professores a criarem as suas próprias peças. Então, eu tenho a peça e tenho a ideias assim, olha, essa peça tem 5 personagens, mas se você tiver 8 alunos, você pode criar um aqui, criar um a mais, ou dividir outro. E esse livro é fotocopiável. A pessoa pode comprar e ele pode fazer cópias e distribuir para os alunos as peças. 101 dicas para você aprender inglês com sucesso. Esse é um livro de dicas para aprender inglês. Então, ele não ensina inglês, ele dá assim, estratégias de aprendizado. Como? Por exemplo, se eu falar o inglês que a gente fala em Garça, é aquele negócio de esse livro japonês. Esse livro originou do meu blog, que é um blog de dicas para aprender inglês. Então, eu digo assim, olha, você quer aprender inglês? Você tem que se esforçar. Não adianta esperar que as coisas caiam do céu, porque o cara paga... Professor, assim não vale. O cara paga a escola mais cara que existe no mundo e fala assim, agora eu já aprendi inglês. Não, mas você tem que estudar. Então, eu digo assim, você vai fazer um diálogo? Leia, repita, tenta falar como uma pessoa normal. O aluno fala assim... My name is... Eu digo, agora fale como uma pessoa normal. Então você repete até você conseguir. Então eu digo assim... você consegue aprender o que quiser. Esse livro, Você Consegue Aprender o que Quiser, é um livro de estratégias. Também. Parece que autoajuda também. Você. Não é. Quando eu propus esse livro para o editor, ele falou, você não acha muita prepotência sua achar que você ensina qualquer coisa? Eu falei, não, o livro não ensina nada. Ele ensina como você faz para poder aprender, o que você deve fazer para aprender melhor. Cada pessoa aprende diferente. Para mim, por exemplo, se eu desenhar, me ajuda a lembrar. Para outras pessoas, o cara tem que levantar e se mexer enquanto estuda. Então, ele dá estratégias que você pode tentar e vai te ajudar a aprender mais. Deixa eu só registrar, antes que eu converse com o Hermano sobre... Ele também é autor de um livro, como é que é? Brasil, Nação Sem Caráter. Deixa eu só registrar aqui. O Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta
se um ator de forte personalidade pode interferir no trabalho do diretor. Quem pode pedir? Sim. 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 Sendo bem honesto, sim. Sim, sim. Então basta. Basta? Não, basta, Eu tive um professor de teatro que Todo- dizia que ator tem que ser tratado com chicote. Que o diretor que manda e Esse tem diretores e diretores, né? Não adianta você também pressionar o ator e ser rude com ele. Você perde o ator. E tem ator que você vai perder, que vai travar, não vai conseguir fazer nada. Então você tem que. O diretor Pela acho dor que ou ele pelo precisa amor? enxergar, né? As pessoas que ele tem na Se mão. não é pelo amor, é pela dor. É isso, irmão. Sim. Olha, Cícero de Itapevi. Ontem li a entrevista e quase chorei. Flávio Souza desistiu de produzir teatro no Brasil. Eu acho que o teatro não vai evoluir. Quantos Flávios de Souza existem no Brasil que já desistiram? É preciso que se entenda que o método está errado. Estão fechando os teatros. Não se faz cultura desse modo. É a mensagem do Cícero de Itapevi. Algo a acrescentar? 400 antes de Cristo, o teatro nasceu com Tepes de Icária. Nós estamos no século XXI e o teatro tem a capacidade de se renovar. Quanto ao método, é o que eu estava falando bem no início do nosso programa. Eu tenho a felicidade de trazer um ciclo inverso, porque, como eu falei, o teatro alimentou durante esses últimos séculos a vida em referências, como a gente fala, o cenário político, o cenário é a palavra de teatro. Mas hoje, esse projeto que a gente está tocando sobre fatos da vida real dramatizados, traz para o teatro a alimentação do que ocorre hoje. Então, sim, é preciso estudar novamente que caminhos que a gente está percorrendo, que tipo de método a gente quer utilizar e a perspectiva do teatro, porque são milhares e milhares de Flávios hoje. Irajá, Norma pergunta para você se o teatro do Brasil não é muito caro. Tem que ser para você, que é o administrador. É gozado isso, né? Porque, assim, os grandes espetáculos... Porque o Brasil está em alta em musicais, grandes espetáculos, né? A questão maior que eu acho é que ainda o brasileiro dá mais valor para as coisas que vêm de fora, infelizmente. Porque os musicais... Nunca teve tanto musical aqui da Broadway, aqui em São Paulo, aqui no Brasil. E esses musicais são caros e estão sempre lotados, né? Muito caro. Nem sempre. Eu fui assistir. Eu tenho uma amiga que foi aluna minha de teatro e hoje ela trabalha, ela é atriz de musicais. Eu fui assistir uma peça, não vou falar o nome da peça, e estava assim, metade da plateia lotada, num daqueles teatros gigantes. E aí eu fui conversando com ela disse, olha, a peça já está paga até o final da temporada. Só que eles não baixam o preço, porque eles não querem, porque se baixar o preço, eles acham, vão achar que a qualidade baixou. Se vendesse por metade do preço, a plateia lotava. Então, Podia é fazer que aí, uma promoção, a né? peça já estava paga, e mesmo assim a produção se recusava a baixar o preço para botar mais gente. Então, isso é uma grande discussão, porque assim, esses grandes musicais que têm grandes patrocínios, lei de todos os lados e tal, eles conseguem manter um preço alto e volta ainda a velha questão da briga das meias também, da meia entrada. Né? E eu acho engraçado porque nos Estados Unidos você vai assistir um musical, o preço médio é $250. Então, só multiplicar por 3 e ver que aqui a gente está com um preço bem barato. Esses musicais em torno de 200 a 400 reais. Metade do preço lá fora. Metade do preço. E a questão não é só essa, né? Porque assim, a gente vê um espetáculo sendo produzido e acha que está pagando caro, não sei, 50, 30, não sei quanto. É um trabalho muito grande que tem por trás, né? Ainda mais de companhias que também vivem independentes, que nem a do Hermano. A gente tem que produzir tudo para a gente poder fazer uma coisa encantadora para todas as pessoas, que eu sempre bato na questão da companhia, mas porque a gente tem que passar encanto. Para a gente passar encanto, isso gera um custo. Custa, né? Então, eu sinceramente, eu não acho ainda que tem espetáculos de todos os valores que você pode buscar. Perfeito. Hermano, Brasil, Nação Sem Caráter. Você lançou esse livro... faz 2 anos. 2013. Isso. Não é? Nesse livro, eu questionava a participação popular para a mudança dos destinos do Brasil. Desde da fundação do Brasil até 2013, como a população se comportava diante das crises, diante dos desafios que o país enfrenta. Então, esse era o eixo.
Mas também eu tive a ousadia de propor algumas mudanças, porque, no meu ponto de vista, a estrutura política do Brasil realmente não vai trazer nenhum avanço para o país se a gente não reestruturar. E aí eu faço uma sugestão de dividir o Brasil em 5 países. A gente teria a continuidade que nem a União Europeia. Nós teríamos o Brasil como União Europeia e cada região se tornaria um país independente com as suas É o modelo particularidades. dos Estados Unidos. Cada estado é independente lá. Sim, mas aí eu sugeri que a Constituição. gente fizesse por região. Com assim, a Câmara dos sim. Deputados. A gente não teria a Câmara dos Deputados nacional, mas teria o Senado nacional. E cada região elegeria a sua Câmara de Deputados. Só para ter ideia, pensem comigo. O que vocês acham de um país lá no Nordeste que tivesse o Renan Calheiros, o Sarney, o Fernando Collor, todos participando de uma mesma Câmara de Deputados, vamos colocar assim, porque eles já foram senadores e tudo mais. E lá no Norte a gente teria o Jader Barbalho, aquele pessoal lá, né? E aqui no Sudeste a gente teria as nossas particularidades, lá no Sul, no Centro-Oeste. Então eu sei que a vocação política e regional poderia trazer um desenvolvimento para a nação como um todo de uma forma mais diferenciada e sem prejugar ninguém e nem nada, mas com base na especificidade de cada região e de cada cultura que nós temos, e a gente não pode negar. Basicamente é isso, porque uma das coisas que eu mais acho distonante no Brasil é que aqui em São Paulo, que é o carro-chefe do Brasil, eu sei que é um clichê falar isso, mas a representatividade congressual de São Paulo chega a ficar ridícula em comparação com outras entidades da federação. Brasil Nação Sem Caráter está nas livrarias, tem. Sim, eu posso pode. Direto contigo, alguma coisa assim, não? Com a editora? Pode ser com a editora, pode ser na livraria. Ultimamente, até o pessoal dos Estados Unidos e outros países tem pedido por encomenda. Sim. Que aí eles entregam, mas assim, a loja americana, Casas Bahia, também vende. Que bom, que bom, que bom. Peri, artista é aquele que leva a sério a brincadeira, é isso? Ah, com certeza. Essa é uma frase do nosso amigo Hermano, né, que eu acompanhei aqui. Eu acho que isso cabe muito para mim, para os meus atores, para a nossa companhia. Principalmente porque a gente lida com o público infantil. Então, o que eu passo muito para os atores é isso. Se divirtam em cena. Se você estiver se divertindo em cena, o público vai estar se divertindo. Se emocione em cena, que o público vai se emocionar. E a gente pode ser o que a gente quiser no teatro, né? Por isso que é a pura diversão. No infantil ainda a gente pode voar, a gente pode ter poderes, cada dia você pode ser uma coisa, pode ser um animal. Então é pura brincadeira de infância. Eu cresci brincando assim, até talvez por isso virei ator depois, mas criava, né, cenários dentro de casa, esse mundo, né, todo da imaginação. Então é isso que a gente passa. Brinca em cena, é a diversão pura. O Jair do Butantã, a Bárbara Eliodora tinha medo de ser patrulhada quando participou do documentário sobre Simonal, Ninguém Sabe o Duro que Dei. Ela defendeu e enalteceu a obra do falecido cantor e showman. Mensagem do Jair do Butantã. Dione da Lapa, qual a melhor adaptação teatral dramática na opinião de vocês no Brasil? Teria como registrar rapidamente? Peri, o Irajá, o Hermano. Tem alguma que vocês lembram de imediato? O Jardim das Cerejeiras. No Rio de Janeiro, com a Beth Goulart. Eu achei fantástico. Eu assisti e tive a oportunidade. Foi muito apropriado. Algum registro assim? Professor Gontoff,
Existe diferença do inglês que aprendemos aqui nas escolas com o inglês que se fala nos países de língua inglesa? Pergunta o Pedro de Sorocaba. É o que eu falei antes, né? Cada país fala de um jeito diferente. Existem escolas que focam mais no inglês americano, escolas que focam mais no inglês britânico. Mas, como eu falei antes, você precisa se acostumar a ouvir o inglês de diferentes países. Porque quando você chegar num país onde da língua é diferente do que você estudou, você vai no começo demorar um pouquinho para entender, mas aos poucos você começa a entender. Fernanda Salles. Professor, você viu o mau gosto do Ed Mota falando que não ia fazer show nos Estados Unidos para brasileiro que não soubesse falar inglês? Eu vi. Eu acho que as pessoas falam cada absurdo no Facebook, né? Que às vezes você tem que ignorar. Fernanda Salles que faz a pergunta. Certo. Fernanda, eu até entendo, porque eu estudei inglês e fui para os Estados Unidos ávido para falar inglês, para me comunicar em inglês. E eu fiz um roteiro meio maluco. Eu cheguei em Miami e fui para San Diego. Quando eu cheguei em San Diego, só tinha mexicano. Então eu ficava desesperado, com aquela vontade de falar inglês e não conseguia entender nada. É uma coisa assim meio diferente da posição do Ed Mota, mas eu até entendo o que ele falou. Mas eu acho que ele vai fazer um show nos Estados Unidos, os brasileiros querem ouvir. Acho que eles vão lembrar do Brasil, quero ouvir falar português, né? Ele fica irritado, mas ele é um cantor brasileiro, não sei. Sem dúvida. Teatro, Cícero aqui é do Rio de Janeiro. Teatro ainda pode ser considerado uma modalidade cultural de elite? Não. Tá em longe. absoluto. Não, acho que não, tá longe, acho que tá longe disso, né, mano? Acho que ainda existe muitos clichês do que as pessoas falam sobre o teatro, que na verdade o teatro, eu acho que hoje ele está se adaptando às outras ações, né? Saindo somente do roteiro clássico, como qualquer outro segmento, né, corporativo. Tem muitos teatros que fazem espetáculos populares, né? Sim, de com graça. certeza. Está Tem lotado espetáculo no de graça, Sesc tem lá, espetáculo tem a filas R$5 enormes para Tem você conseguir assistir peça. Clicom, Groupon, Sampa Online. E a gente tem visto assim, uma assiduidade da classe B, C, no teatro frequentemente. Tem o Teatro Empresa agora também, que cresceu um absurdo, né? Tem companhias especializadas em teatro empresa também, que aí é para todos os públicos, todos os funcionários, então... Nós mesmos apresentamos em 3 lugares gratuitos, dentro de shopping. Lá dentro do shopping, do Tietê Plaza Shopping, o shopping ele banca o espetáculo aberto para o público. Mas, como é? Tem um local específico dentro do shopping que vocês se apresentam? Dentro do shopping, lá no Tietê Plaza Shopping, nós temos um espaço, né, que foi montado, um teatro para nós, e é gratuito por ordem de chegada. Né? Lá no Iguatemi Alphaville, eles distribuem os ingressos antes, né? Uma semana antes, e também é gratuito. Você trabalha com quantas além do artista principal aqui, autor, roteirista, dramaturgo, tudo mais, quantas pessoas você administra ou varia essa? Então, só pela companhia são 20 atores, mais porque né? Tem 20. São 20 atores. E atrás da companhia já tem uma estrutura, né? Hoje nós temos uma pessoa que cuida das nossas artes, para estar fazendo divulgação, pessoa que cuida da parte financeira, das coisas, figurinista. Então a gente tem uma estrutura hoje corporativa dentro da companhia também. Então tem a pessoa que cuida, né, da parte do teatro, do cenário, uma cuida do figurino, outra que cuida dos adereços. Tem os montadores de palco, né, que tem que montar de madrugada em shopping. E além das pessoas do escritório, que cuida da parte administrativa, né? Dos projetos, né? Peri, você já escreveu 150 textos, a cabeça está funcionando ainda para mais quantos? Tá funcionando. E isso é eterno, né? Acho que é criatividade. Criatividade, quanto mais você exercita, mais você tem. É isso mesmo. Às vezes eu fico maluco, né? Às vezes eu fico maluco com as histórias que acontecem, porque eu não consigo entender a cabeça deles, né? Onde que chega. E às vezes o nosso próprio ator, ele trabalha em 2, 3 espetáculos no mesmo dia. Sim.
Ele sai de um, Sai vai de um, no vai outro, pra sai de um, vai do outro. Diferentes, espetáculos Diferente, diferentes. espetáculo, texto diferente, montagem Você deu diferente. você se referiu a 3 shoppings, né? Tietê... O Tietê Plaza Shopping, o Iguatemi Alphaville, o Gran Plaza Shopping. Sim, então são 3 espetáculos diferentes, o ator Diferentes. sai de um, Ele pode sair de um. outro texto e vai para um terceiro com outro texto. Ele pode fazer essa A gente acaba brincando que você desliga uma chave, né? E abre Sim. outra. Muda de canal. Você muda de canal. E é tanto exercício, a gente está tanto tempo fazendo isso, que a cabeça também. A gente vai lá, consegue decorar um texto, realiza e... Peri aqui de dramaturgo para dramaturgo. É. Você ouve seus personagens também ou não? Se eu ouço eles, Vocês- eu ouço, eu sonho com eles, eu converso com eles. Um registro hoje, 4 horas da tarde, Visual Plural, com o jornalista Patrício Bentes, aqui na altv.com.br. Hermano Leitão, repete para a gente onde está o teu espetáculo. Certo. Todas as terças-feiras, às 20 horas, no Teatro Bibi Ferreira, Questão de Direito. Para saber do menu, cada peça da semana, é só acessar no Facebook Questão de Direito. A gente espera todos lá. E Parabéns. obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e divulgar nosso trabalho. Professor Carlos Gontoff, como eu acesso o blog do professor Carlos Gontoff? O meu blog é Dicas em Inglês, tudo junto, uma palavra só, dicasinglês.wordpress.com. E eu também estou no Facebook, Carlos Gontoff, só tem eu, é fácil achar. Como é que é o Facebook? A nossa é diferente da tua pronúncia. Facebook, são duas sílabas, Facebook, em português é Facebook. Professor, obrigado. Professor. Eu que agradeço. Peri, muito grato por ter vindo. Eu que a gente agradeço. que fala. Como é que entra em contato contigo? Quem pra quiser saber mais da companhia, a gente tem o nosso site www.ciamasporquê.com.br, Facebook Cia Mas Porquê, Instagram Cia Mas Porquê, a gente está em todas as mídias aí. Só mandar sugestões também, a gente escreve, às vezes o cliente pede, a gente adapta, a gente Ok. escreve qualquer texto. Já obrigado por ter vindo. Tem algum contato que você queira divulgar? Não, eu agradeço. O contato, na verdade, é o mesmo o da Sim. companhia, né? Eu acho só bacana falar desse pessoal que ajuda a gente nessa parte cultural, dos shoppings. E nós estamos lá. Esse final de semana nós estamos em Sorocaba também. Semana que vem nós vamos estar em São Roque. E aí a gente continua lá no Tietê, com Tietê Plaza Shopping, com mais uma história. Guatemi Alphaville. Entra no site, e no lá Gran tem a Plaza. agenda completa nossa. Parabéns. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta segunda-feira, ao meio-dia. Gratos, bom final de semana.